Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje estamos com essa entrevista, com esse Dialogando super especial com Roberto Requião, que vai nos trazer aqui vários temas, uma análise, né, da conjuntura política brasileira, nesse Dialogando com Paulo Canabrava. Você que já está aqui, que já está nos acompanhando, já deixa o seu joinha, já curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, pode compartilhar com os inimigos também, não tem problema. Compartilhe esse vídeo, curta e comente. Comente muito, mande suas perguntas, seus comentários, que, na medida do possível, aqui a gente vai trazendo também, inclusive, para o senador Requião. Quero dizer para vocês que estão aqui... Sumiu aqui minha imagem? Quero dizer para vocês que estão aqui nos acompanhando que nós temos uma campanha super importante de financiamento coletivo. Você pode acessar aqui com o seu celular, você mira o seu celular e você vai ser levada direto para a nossa campanha de financiamento coletivo. Vocês sabem que a mídia independente tem feito um trabalho super importante neste momento em que vivemos um tsunami, uma avalanche de informações e nem sempre elas são confiáveis. Por isso, o jornalismo independente, o jornalismo profissional confiável é tão importante e precisa da ajuda dos seus leitores para continuar se mantendo. Bom, temos hoje temas polêmicos, temas super relevantes, e nós vamos tratar aqui, então, vou chamar Paulo Canabrava, que fará a apresentação do nosso ilustre convidado. Tudo bem, seu Paulo? Como está tudo por aí? Aqui estamos contentes e orgulhosos de ter um personagem como Roberto Requião aqui conosco. Vou somá-lo aqui a essa conversa. Seja muito bem-vindo, senador, ex-governador de Curitiba, perdão, governador do Paraná, ex-prefeito de Curitiba. Então, ele começou a fazer política ainda como universitário, estudava jornalismo, né? Ele é formado em jornalismo, depois bacharelou-se em Direito, tá? Depois foi deputado estadual pelo Paraná, foi prefeito de Curitiba, foi secretário de Desenvolvimento, é isso? Né? Do Estado, governador do Paraná por 3 mandatos. Isso é um recorde, né? Bateu os tucanos aqui de São Paulo. Né? Aí foi senador por 2 mandatos e devia estar no 3º mandato. Depois eu vou querer conversar sobre isso, porque você estava em primeiro lugar nas pesquisas, em todas as pesquisas, né? e não ganhou essa eleição para senador. Agora está querendo ser prefeito de novo, né? Mas parece que também desistiu. Seja bem-vindo, Roberto Requião. Esse momento é muito importante para nós. Né? Nós estamos desenvolvendo um acordo com 2 universidades, a Federal e a Estadual do Rio de Janeiro. Né? Vamos consolidar um projeto em que Diálogo do Sul, né, passa a ser atividade acadêmica dentro da universidade. Na próxima quinta-feira, nós vamos ter uma mesa redonda com professores, né, e o ministro Celso Amorim. Nós temos um acordo de cooperação com La Jornada, né, que é o principal jornal de massa que tem a esquerda latino-americana hoje. Nós estamos fechando já um acordo com Página 12 de Buenos Aires. Né? Temos uma parceria com a Rádio Independência de Buenos Aires e grande novidade, hoje tivemos a concordância para firmar um acordo de cooperação com a TV Sindical da Argentina. Veja, nós não conseguimos firmar um acordo de cooperação
com a TV sindical aqui do Brasil, mas com a da Argentina, sim. Temos um acordo de cooperação, somos parceiros do Opera Mundi, né, dentro desse conceito de que as alternativas têm que formar a rede das redes, se juntar para fortalecer e poder enfrentar. Né? Eu te vejo como um homem público, eu diria, alinhado perfeitamente com as linhas do Diálogo do Sul, com a linha do Diálogo do Sul, né? Que é continuidade dos cadernos Terceiro Mundo, que estou seguro você conhece. Né? Somos uma trincheira de luta pela soberania dos povos. Né? Diálogo do Sul foi quem primeiro denunciou a farsa eleitoral de 2018. Aqui não foi eleição. Aqui foi uma operação de inteligência das Forças Armadas para a captura do poder. Hoje há provas concretas para anular as eleições e não passa nada. Denunciamos a entrega da soberania do país com os acordos Dilma-Odama e entre outras coisas. Requião, como governador do estado do Paraná, foi quem primeiro denunciou a utilização da lei que permitia manter conta no exterior, né? As famosas contas CC5, né? Aquele escândalo do Banestado, é obra do Requião. A denúncia disso, quem levantou essa lebre, né? Essa grande maracutaia, essa grande corrupção que custou, segundo o próprio Requião, mais do que as reservas em dólares do Brasil, né? Foi Requião. Né? Como senador, Requião foi incansável defensor do patrimônio nacional. Voz solitária contra a destruição da Petrobras, contra a entrega do pré-sal. Eu lembro quando você denunciou que as isenções concedidas às petroleiras transnacionais e estatais de outros países, né, ultrapassava trilhão. Né? Hoje o governo não tem nenhum centavo aí, querendo arrecadar 1 trilhão, né, deixou de cobrar 1 trilhão de tributo das petroleiras. Então vamos aí para começar o nosso diálogo, feita essa apresentação. Eu vou começar essa questão de que você era o preferido na eleição para o Senado. Eu creio que você tinha mais de 30% e obteve metade dos votos que devia ter tido. Aqui em São Paulo, aconteceu a mesma coisa com o Eduardo Suplicy. Ele tinha certeza de que ele estava eleito, porque todas as pesquisas davam ele como o favorito. Lá no Sindicato de Jornalismo, que você conhece, aliás, eu te conheci lá no meu sindicato de jornalistas, eu disse para o Eduardo, olha, tal qual foi manipulada a eleição presidencial, foi manipulada a eleição aqui também. Você devia questionar na justiça, porque, né, foi fraude que te tirou do pleito. Né? A tua eleição não foi também produto dessa manipulação? Você perder a eleição para o Senado? Paulo, para a gente começar a pensar nisso, eu tomo a liberdade de fazer uma sugestão de leitura. Bom, em primeiro lugar, essa live que nós estamos fazendo, dá uma satisfação enorme. Nós dois já chegamos nos 80. Você passou um pouquinho. E nós estamos trazendo a nossa experiência, a nossa militância, a nossa vivência na vida e na política para essa telinha de computadores, os que estão nos assistindo nesse momento. Ao mesmo tempo que eu reforço o seu pedido de apoio para o Dialogando.
É muito difícil manter esses blogs com as dificuldades que nós estamos vivendo agora sob o domínio do liberalismo do Guedes e com a pandemia do coronavírus. Eu quero dizer a você que o livro que eu aconselho é Engenheiros do Caos, do italiano, que chamava-se Giuliano da Empoli. É fantástico. Ele faz uma análise internacional do procedimento e da utilização da internet nos fake news, nas mentiras e na condução de opinião pública. Ele analisa na Hungria o Erdogan, o Beppe Grillo na Itália. Ele vai examinar como se deu a campanha do Trump e faz uma incursão também no que aconteceu no Brasil com esse malfadado Carlos Messias Bolsonaro. É muito interessante isso. Eu realmente era considerado o senador eleito e as pesquisas de opinião, as grandes redes, me asseguravam que eu seria, proporcionalmente ao número de eleitores do meu Paraná, o mais votado do Brasil. No dia 7, a minha eleição era dada como certa. Em função da minha atuação no Senado, das posições que tomei, candidatos progressistas do Brasil inteiro, principalmente ao Senado, me pediam lives e apoios gravados para publicarem nos seus estados. No dia 8, eu perdi a eleição. Eu fui bombardeado pelos fake news, eu nem sabia o que estava acontecendo, porque o fake trabalha em cima de um logaritmo e é dirigido a determinadas pessoas, ele não é público. Diziam que eu era um velho político eu sou, aposentado com R$450 mil por mês de várias aposentadorias públicas. Canabrava, eu estou aposentado com 80 anos. Mas como eu nunca me incomodei com isso no exercício dos mandatos, eu me incomodava com a ideologia, com as propostas e com o que eu podia contribuir para as mudanças no Brasil, no município, no meu estado, eu estou aposentado pelo INSS. E eu ganho, Paulo, R$2.700 por mês, mais ou menos isso. Não tenho verificado se houve algum acréscimo aí para 3 mil, por exemplo. Então, vivo com dificuldades financeiras. E, sem mandato, utilizo os meios que tenho, nesse momento, o Dialogando, na sua companhia, para dizer alguma coisa à população do Brasil nesse esforço de formarmos quadros médios que saibam o que aconteceu com o Brasil, o que está acontecendo, e com esta inteligência dos fatos consigam se articular para uma mudança. Eu fui liquidado no processo eleitoral. E, em determinado momento, eles inventaram uma jogada aqui. O Beto Richa, do PSDB, me sucedeu no governo do Estado. Eu era senador. O Beto Richa acabou, pelo exagero da sua corrupção, preso. Cadeia penitenciária, tornozeleira eletrônica. Então, a canalha dizia o seguinte: o Requião já está eleito. Nós temos que impedir agora que o bandido do Beto Richa se eleja. Então, temos que votar nos outros dois, porque o Requião não se preocupe, está eleito. E eu não consegui me eleger, estou sem mandato. Mas exerço o meu ofício político e a minha pretensão de esclarecimento na mídia, como você faz isso aí no Dialogando e tantos outros companheiros. Então, o problema da fraude eleitoral foi mais ou menos por aí. Eu não vou dizer para você que fraudaram urna eletrônica e tudo mais, embora eu tome a liberdade de lembrar a você, Paulo Canabrava, que eu aprovei um projeto de eleição com urna eletrônica associado a uma cédula que podia ser conferida depois num exame por amostragem da urna. E esse projeto foi sancionado pelo presidente da República, o Lula. Mas, posteriormente, o Lula mandou uma medida provisória modificando e restabelecendo a urna eletrônica e acabando com a urna que você poderia auditar.
São coisas estranhas que aconteceram no transcorrer desses 13 anos em que nós estivemos, de certa forma, ao lado do PT no esforço de transformação do Brasil. Eu Então, sou veja, amigo do Lula. Eu elogio o Lula. Mas então, eu fui veja, oposição à política econômica do PT, do Lula e da Dilma. Eu jamais iria apoiar as medidas do Meirelles e do Joaquim Levy. Eu era oposição clara a isso. Aliás, a única oposição no Congresso. Que o PMDB estava a favor, o PSDB estava a favor, todos estavam a favor do salto para o liberalismo. E eu acho que, por exemplo, se a gente for comparar o Joaquim Levy e o Meirelles com o Guedes, a comparação é muito fácil. A diferença entre os dois é a mesma diferença entre o Barrichello e o Fittipaldi. Os dois correm da mesma maneira, só que o Fittipaldi corre mais rápido. Então, eu vivi apoiando e criticando a economia desse período em que nós vivemos uma social-democracia tupiniquim no Brasil, que era o taquinismo, né? Um termo, se não me engano, foi forjado ou muito utilizado pelo Martin Luther King. Taquin é um símbolo. O taquinismo libertário é a direita liberal, a direita radical, propondo pequenas concessões não mais que simbólicas às populações de trabalhadores para evitar a revolta. O governo do Lula, de certa forma, foi isso. É claro que ele introduziu trabalhadores no mercado de trabalho, no mercado de consumo. Ele tinha sensibilidade e identidade com a população. Mas ele fez um acordo com o capital financeiro. E este acordo com o capital financeiro, na minha opinião, foi a primeira frente ampla que se organizou no Brasil. E é que se quer organizar novamente no país. Esta frente ampla do governo do PT levou, num determinado momento, a 5 ministros da Dilma, ministros nomeados por ela, a pedirem demissão dos seus ministérios, porque eram senadores, e voltarem ao Senado para votar o impeachment da presidência. Então, hoje, o meu esforço nas redes, eu acredito que seja o teu também, senão você não teria me convidado para esse bate-papo, é evitar que caiamos na mesma armadilha do liberalismo com simbolismo de esquerda, que é uma farsa para conter o protesto das massas. É o que nós aqui chamamos, né, a ditadura do pensamento único imposta pelo capital financeiro. Né? Não mais que isso. Hã? Mas, voltando aí à questão, nós denunciamos abertamente, inclusive, há hoje no Tribunal Eleitoral essas provas de interferência estrangeira. A Cambridge Analytica botou milhões de dólares aí para manipular essa eleição. O que eu chamo uma operação de inteligência para a captura do poder. E o grande perigo agora, Requião, eles capturaram o poder de tal maneira, né? Você vê o que é o núcleo duro do governo. O que é o núcleo duro do governo? 8 generais, um almirante e um brigadeiro. E 6 mil militares. 6.800 militares ganhando, a maioria deles, o salário de militar, uma patente acima, né? E os que estão na ativa, todos eles ganhando um duplo salário. Você acha que eles vão largar isso aí por uma simples eleição? Tal como eles armaram essa captura do poder, é para 40 anos. E essa gente não percebe que nós estamos numa guerra, nós não estamos num processo político mais. É guerra de ocupação. Você falou muito bem que, não sei aonde que você falou isso, que o Geisel, sim, era fascista, porque ele era nacionalista e industrializou o país. Né? Esses daqui são
fascismo de ocupação. Você não pode dizer que não são fascistas, né? São fascistas. O fascismo era essencialmente nacionalista. Não, esse é o fascismo de ocupação. E o governo. Requião, o fascismo de ocupação. Como era a França, você não pode dizer que a França era nazista. A França, né, tinha um nazismo de ocupação. O nosso fascismo é um fascismo de ocupação. Ele está a serviço do império. Alguns generais de pijama, outros sem pijama, mas todos despidos de patriotismo e de inteligência, de respeito ao trabalho e à soberania do país. É uma espécie de uma corporação. Eu tenho insistido. O corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. Eles estão tentando melhorar o seu salário e se colocam servilmente à disposição da geopolítica norte-americana, do consenso de Washington e da armação do capital financeiro para manter o poder absoluto no mundo. Aliás, então, eu digo a você, eu e você, acreditem ou não, somos discípulos do Papa Francisco na luta contra o domínio do capital financeiro. Capital então, esse corporativismo você não vê também na justiça? Esse mesmo corporativismo? Pior do que isso. Eu vejo uma parte do judiciário, a parte mais aparente nesse momento, e do Ministério Público, treinada, amestrada em Harvard e nas universidades americanas, com a recorrência das bolsas de estudo. E os Estados Unidos incensando essa gente, ou remunerando no vil metal, ou comprando pela vaidade e levando, por exemplo, um tipo mediano, né, medíocre, mediano, como Sérgio Moro, a dar entrevista nos 60 Minutos, que é o programa americano mais ouvido no Ocidente. Então foram capturados por aí e pela vaidade, né? A vaidade é o pecado preferido não só do diabo, mas seguramente do Trump. O Paulo, você leu aquela carta do Jimmy Carter para o Trump? Dizendo que ele tinha toda a razão de ter medo da China, que a China estava se industrializando, a China tinha feito transporte de trem-bala durante o território, estava com a Rota da Seda, que é uma espécie de novo plano Marshall, a China tinha inovado tecnologicamente, veja aí o 5G, enquanto os Estados Unidos, nas últimas décadas, havia simplesmente esquecido a saúde, a educação, as relações sociais e a permeabilidade da sociedade americana para os mais pobres, e trocando tudo isso por um investimento de 300 trilhões de dólares nas Forças Armadas, porque queria dominar a geração de energia e a produção de minerais estratégicos no mundo, derrubando governantes, provocando êxodos na Ásia e levando países inteiros ao caos e ao desespero das populações que atravessam as fronteiras na tentativa de sobreviver à miséria instalada pelo esforço de guerra norte-americano. E que a China, nesse período, não tinha derrubado país algum, não tinha se metido em conflito algum, mas tinha aproveitado a oportunidade e investido em tecnologia, em trens balas de produção, e que, portanto, ela estava equiparada e em vias de superar os Estados Unidos no controle do comércio do mundo. Daí, isso se explica. É o desespero norte-americano, da guerra geopolítica, da macroeconomia do capital financeiro, atropelando, inclusive, o capitalismo clássico, e a boçalidade desses brasileiros no governo, fardados ou de pijama, ou nus de qualquer tipo de patriotismo e inteligência, em aderir a isso tudo, causando o que está causando ao povo brasileiro. De janeiro a março, as brincadeiras do Guedes já tinham derrubado 1,5% do PIB. E o coronavírus passou a ser um acelerador de incêndio nesse processo. Nós vamos ter esse ano uma queda aí de 9% a 11%. E vamos voltar ao momento em que multidões desesperadas assaltavam armazéns e fazendas para poder conseguir o que comer. Depois disso, veio o Lula, a sua social-democracia tupiniquim, o tokenismo simbólico, vantagens, e o MST, que, ao organizar o desespero das populações,
transforma a violência numa negociação e a obtenção de algum resultado evita a violência no campo e no interior desse Brasil todo. Então, o que é que nos falta agora, Paulo? Um programa nacional. Quando eu vejo dos candidatos... Você leu a proposta de programa do Ciro? O Ciro Gomes, inclusive nós aqui publicamos uma matéria do economista Ricardo Gaspar, professor da PUC, analisou o livro do Ciro Gomes, né, a expressão dele, né, finalmente temos um plano. É uma crítica recorrente, né, do que a gente faz. Nenhum partido tem plano. Com todo o apoio do Rodrigo Maia. Esse seu momento, Ciro Gomes, abarca esse projeto? Como é que é esse seu momento, Ciro Gomes? Aí? Olha, eu não vou fazer uma crítica direta ao momento Ciro Gomes. Eu vou estendê-la a todos os pretensos candidatos a presidente da República. O Ciro bate no PT na esperança de ganhar com um neoliberalismo tupiniquim e tokenista o voto dos eleitores que votaram no Lula. O Flávio Dino, meu amigo, são todos meus amigos pessoais, por isso eu me constranjo um pouco a fazer a referência, mas é minha obrigação, senão eu não estaria aqui com você. Eu não sou candidato a nada, não preciso falsear coisa alguma, mas eu estou apostando que o Brasil consiga captar a inteligência desse processo todo e não caia mais em armadilhas. O Dino propõe uma frente ampla para ajudar o Bolsonaro. O Bolsonaro já manda ele abrir o comércio e deixar o pessoal morrer lá no Maranhão e descarta liminarmente. O que ele queria com isso? Ele queria acenar para o eleitorado que votou no Bolsonaro, decepcionado com o PT, e dizer, não, eu estava propondo ajuda ao Bolsonaro, eu não era um opositor cego. Daí vem a privatização do gás, a entrega de Alcântara. Então eu vejo que ele está tentando capturar o eleitorado bolsonarista, que foi o eleitorado que elegeu o Lula, que elegeu o Fernando Henrique, que elegeu o Collor, decepcionado com governos anteriores. Eu vejo isso. Nós não temos ninguém fazendo uma proposta para o Brasil. E o meu sonho era que tivéssemos uma proposta nacional, uma proposta aristotélica. Você conhece a anedota aristotélica da guerra? O Exército Nacional travava uma guerra de resistência e precisava tomar uma colina, Canabrava. Então, hipoteticamente, se convidam 3 comandantes. O primeiro deles dá uma olhada nos meios militares que tinha, nos recursos humanos, inclusive, e diz, não, eu não tenho condição de tomar essa colina, eu não avanço, vou ser derrotado. Este é o da Frente Ampla, esse é o Fernando Henrique, esse pessoal todo que está propondo na esquerda, no nosso campo, a construção da Frente Ampla. A Frente Ampla num ato extremo de covardia. O segundo, não. O segundo diz, não, vamos chegar a uma crise que o Requião está prevendo, que é o desespero causado pelo liberalismo econômico do Guedes, acelerado pelo coronavírus, e nós podemos tomar a colina e avançar adiante dela. É um ato temerário, é uma proposta que não é sustentável nesse momento. Não existe esclarecimento intelectual da população brasileira para entender em detalhe tudo que nós precisamos realmente mudar. O terceiro, não. O terceiro, dá uma olhada, avalia os homens com que conta, os meios de guerra, o armamento, e diz, não, posso tomar a colina. Avança, toma a colina e garante essa posição estratégica para que o Exército Nacional que vinha atrás pudesse avançar na progressão. Eu imagino um programa aristotélico, ato eficiente, ato meio, um programa que garanta a soberania do Brasil, que proponha, por exemplo, o referendo revogatório de todas as empresas que foram vendidas por quem não podia vender. Mercadoria roubada, crime de receptação, tem que ser revertido sem indenização para os compradores que são tão bandidos quanto os que vendiam. Que garanta o espaço democrático,
para aí os partidos organizados irem colocando para a população as suas propostas de economia, de organização administrativa, de posição do Brasil no concerto das nações, com um projeto nacional. O nosso país é grande demais para se submeter aos desejos, não mais da Guerra Fria, mas dessa guerra por domínio do comércio entre, de um lado, a China e a Rússia, e, do outro lado, os Estados Unidos e seus aliados europeus do liberalismo econômico. Temos que respeitá-los a todos, mas o Brasil tem que ter um projeto brasileiro. É o Brasil para nós e não para os outros lá fora. E dentro desse processo, então, os partidos se organizariam e nos escrutínios eleitorais iam colocando as suas posições. É claro, Paulo, que a proposta não seria dos meus sonhos, nem a dos seus, pelo que estou vendo. Mas tinha que ser a proposta eficiente, sustentável, o ato meio, o passo, como gostaria o guerreiro Ramos, para o restabelecimento do processo civilizatório brasileiro dentro de uma democracia alcançada. Eu vejo todos os candidatos a presidente, de uma forma ou de outra, se formando a favor do liberalismo, tentando o apoio da Rede Globo, do capital financeiro, dos banqueiros. Um se recusa à solução lógica, que é a emissão de moeda para sustentar o combate ao coronavírus e a retomada do desenvolvimento num país em recessão, o que não causaria inflação de forma alguma. O outro propõe o Banco Central independente. O cara que propõe o Banco Central independente não quer ser presidente da República. Ele quer ser o feitor, o capitão do mato de um sistema, e se propõe como capitão do mato ao sistema. Outros não propõem nada. Agora, você vai ver que atrás disso tem a guerra híbrida, os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, os interesses do capital financeiro, que cada vez está nas mãos do número menor de pessoas no planeta Terra, e as redes de comunicação e essa adesão desesperada desse processo eleitoral. Então, de repente, Paulo, nós se aderíssemos a essa conversa, estaremos discutindo aqui se a senhora do presidente da República cometeu ou não uma infidelidade suposta com Sua Excelência. Isso é canalice, é uma baixaria sórdida. Nós estaremos discutindo se o Queiroz merece ou não a prisão provisória, mas nós não discutimos os juros, o Banco Central, nós não discutimos a geopolítica, nós não discutimos o que o mundo inteiro tem que discutir, porque o liberalismo econômico fracassou no planeta Terra. Nós não discutimos as saídas da Alemanha na nova política alemã, o Yalmars, como é que era o nome dele? Horace Greeley e Yalmar Schach. Nós não discutimos o novo pacto, o New Deal nos Estados Unidos, com o Roosevelt e o Keynes. Nós não discutimos o crescimento e a reação do Japão à recessão econômica, a retomada da economia americana com o Obama agora, que estatizou a General Motors para pôr os ladrões na cadeia e não perder os Estados Unidos empregos e trabalhadores. Posteriormente, privatizou de novo, porque cá entre nós não é função do Estado produzir automóvel, mas é função do Estado dominar o petróleo, dominar a água. E nós podemos estar discutindo o modelo chinês. Diz a China aderiu ao capitalismo. Porra nenhuma! A China descentralizou as operações industriais e econômicas, mas mantém um planejamento duro para o país inteiro, que é obedecido à risca por essas entidades descentralizadas todas. Nós temos que nos basear nisso e recomeçar a tomada do processo civilizatório brasileiro. Agora, eu não vejo ninguém, eu vejo todos se colocarem como uma espécie de simpatizantes do liberalismo econômico. O Lula mantém a esquerda do PT com o trabalho bacana que faz a Gleisi. Mas ele, de certa forma, não contradiz o discurso liberal do Haddad. Você sabe quem foi que escreveu? Claro que sabe. A Ponte para o Futuro, Paulo? Quem foi o redator da Ponte para o Futuro? Quem foi? Foi o ex-secretário do Tesouro do Lula, o Marcos Lisboa. Aonde dá aula o meu amigo Haddad, que é um sujeito correto, não é um picareta, mas tem uma formação liberal na cabeça. E por aí nós não vamos a lugar algum.
Esse é o drama, né? Esse é o drama da imposição do pensamento único. A nossa universidade perdeu o espírito crítico, né? Salvo 3, 4 gatos pingados espalhados pelo país aí, a universidade como um todo, formando quadros para a manutenção do status quo. E qual é o status quo? É esse neoliberalismo entreguista. E a nossa percepção, quer dizer, saída para o país passa por uma frente de salvação nacional. Exatamente. Porque a luta é de libertação nacional, Requião. Sem sombra de dúvida. Nacional. Sem sombra de dúvida. Eu não vou propor com você aqui agora o que provavelmente o meu avô e o meu bisavô já propuseram lá atrás, principalmente quando fundaram o primeiro Partido Socialista do Brasil, o Partido Operário, fundado no Rio Grande do Sul, em Curitiba, em São Paulo e no Rio de Janeiro, por um sergipano, que a minha família tem origens. Eu tenho um avô materno baiano e um avô paterno sergipano. Eram intelectuais daquela época lá. Um era comerciante e o outro era intelectual. Então, a minha formação vem do Nordeste para cá. Eu não vou propor para você acabar com os bancos privados, mas acabar com o Banco Central na mão dos bancos privados é uma necessidade absoluta. O Banco Central tem que estar subordinado a um projeto nacional e atender os interesses do país. Mas, de repente, tem gente dizendo que é razoável o Banco Central independente. O Renan Calheiros, do PMDB, propôs isso por lei. Nós derrubamos no plenário. E candidatos estão propondo isso. Ninguém confronta o capital financeiro. Eu, você e o Papa e mais esses 4 que você falou. O capital é bom quando investir numa fábrica, produzir bens, melhorar a tecnologia e garantir salários, educação e saúde para os trabalhadores. Ter acesso social também. Mas não pode mandar no mundo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon é uma palavra que em hebraico significa é o Deus dinheiro. É o Deus dinheiro. É dinheiro em hebraico. É o Deus dinheiro. Olha, e a Vanessa está aparecendo aí, sabe por quê? Porque nós estamos cheios de gente querendo interferir na nossa conversa. E é isso que nos faz diferente dos demais aí. Vamos abrir aí para os comentários do nosso público. Hoje nós podemos dar um título a essa nossa conversa. Bate-papo com os velhinhos. Eu vou aqui tomar o direito aqui de palavra para fazer uma pergunta antes de abrir para os nossos participantes aqui, o pessoal do chat. A gente repercutiu aqui na Diálogos do Sul o artigo excelente, desde o meu ponto de vista, do Pepe Escobar, a respeito do que ele chamou, do que se está chamando aí de CC5 Gate, que são dados que parece até então eram inéditos, né? Foi divulgado recentemente, trazendo à tona novamente o escândalo do Banestado. Uma das perguntas aqui que a gente divulgou nas redes e que fazem que nos fez convocar essa live, essa questão foi muito pouco repercutida. Alguns veículos da imprensa alternativa deram e fizeram um trabalho de divulgação, mas ainda assim esse caso está ainda pouco difundido e pouco detalhado. Eu queria saber do senhor, que tem aí um grande envolvimento com essa questão da divulgação e do comprometimento em esclarecer o caso Banestado, se isso que foi divulgado é realmente, até a chamada era essa, né? Se é um tsunami ou se é só uma marolinha política, se isso realmente tem um efeito de um Wikileaks, de um Paraná Paper, ou não, se isso já prescreveu mesmo e que a CPI do Banestado já resolveu. E começo a responder pela essência, não prescreveu. Esse dinheiro, que era equivalente à reserva cambial do Brasil à época, não apareceu ainda. Então não há prescrição. Já há uma decisão do Supremo Tribunal nesse sentido num processo contra o Maluf. Então não há prescrição. Agora, veja, eu que fiz essa denúncia, eu me elegi governador contra aquele pessoal do Jaime Lerner, aquela direita insensada pelos militares à época, e nomeei o Heitor Wallace de Melo e Silva, um técnico do Estado de carreira, presidente do banco. Uma tarde ele me liga de Foz do Iguaçu. Disse, Requião, eu estou aqui e tem uma tal de
Carta Circular 5, é a CC5, Paulo, Carta Circular 5 do Banco Central. Não é uma lei que permite que brasileiros não residentes possam mandar dinheiro para fora sem as limitações normais das remessas a cabo, que não podiam ser mais que R$10.000 ou $10.000 à época. O que é que eu faço? Ele me disse mais. Requião, uma boa parte desse dinheiro que eu verifiquei aqui foi enviada pelo dono da barraca de cachorro-quente, que vende sanduíche na porta do Banestado. O sujeito nem sabia o que era o que tinha mandado, usava o nome dele. Eu disse o seguinte: imediatamente vá ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal e faça a denúncia. A denúncia foi feita. A coisa começou a ser investigada e, no momento, caiu na mão do delegado Castilho. E o delegado Castilho, que se associou ao Celso III, um tremendo e correto procurador da República, Antônio Celso III, verificou que haviam coisas insignificantes ali. Por exemplo, um pai que mandava um dinheiro para o filho que tinha resolvido ficar um mês a mais nos Estados Unidos, $3.000 e tal, e utilizava esse processo. E fazia em seu nome. Mas tínhamos que mandavam com nomes fictícios de doleiros e do dono da barraca de cachorro-quente. Então, é evidente que esse dinheiro que era mandado sem a confissão do remetente era um dinheiro produto do crime organizado, do narcotráfico, do tráfico de armas e da corrupção originada no superfaturamento de obras públicas no Brasil inteiro, o que era uma endemia e continua sendo uma endemia nacional sob o governo do Bolsonaro. Agora, muito maior, porque estão vendendo Petrobras, privatizando água como se fosse uma mercadoria, doando reservas de títulos do Banco do Estado, do Banco do Brasil, por 370 milhões, quando o valor nominal é 2.900 bilhões, sem correção monetária. Bota 15 anos de correção monetária nisso, veja quantos bilhões são. O próprio Bendini tinha criado uma carteira do Banco do Brasil para comprar o passivo do Banco Pactual. Agora esse pessoal originado do Banco Pactual compra do Banco do Brasil. Esse pessoal todo devia estar na cadeia já. Eu gostaria até que fossem presos sem muita observância da legalidade, como fez para defender os Estados Unidos o nosso Sérgio Moro, sem nenhuma sombra de dúvida. Então foi feita, isso começou a ser investigado. E o Castilho, nos Estados Unidos... A CPI, Requião, a CPI. Antes da CPI, o Castilho vai aos Estados Unidos e resolve pesquisar o destino. Você podia ter utilizado o dono da barraca de cachorro-quente, mas se você mandou $20 milhões para lá, tinha que ter um destino, alguém tinha que receber. E o Castilho, dizendo que podia ser dinheiro também do terrorismo da fronteira, os americanos tinham essa mania imbecil de achar que Foz do Iguaçu era origem e foco de terroristas, ele conseguiu a adesão do Ministério Público de Nova York e da Polícia Federal para descobrir o destino do dinheiro. Quando isto parece que vai acontecer, o Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça do nosso governo, do Lula, chama o Castilho de volta e designa um novo delegado para cuidar disso. Bom delegado, cara sério, o Valeixo, aqui do Paraná, mas determinam ao Valeixo que só podia investigar remetentes do Brasil que não se incomodassem mais com o destino dos Estados Unidos. Conta quem está mais perto disso, que o Vladimir Aras, é o Castilho que diz isso, inclusive numa live que fez comigo no Duplo Expresso e o Celso III, com o Rômulo, que eles foram lá buscar esses documentos. Trouxeram esses documentos para o Brasil e nunca juntaram esses documentos à CPI mista do Congresso Nacional. E o Moro nunca juntou esses documentos dos destinatários ao processo que foi ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo arquivou por falta de prova material. Agora, conta uma lenda urbana. Você sabe o valor das lendas urbanas? Que alguns advogados, conhecidos picaretas da República, com os nomes dessa lista VIP, chamada hoje de lista VIP, achacou remetentes pesados para tomar dinheiro para a campanha eleitoral. À época, tomava 500 mil de cada um. Corrigido hoje, daria 5 milhões de cada um.
e que deputados acabaram sendo processados pela mesma coisa. Mas a lista nunca apareceu. Dizem os que narram lendas urbanas, como gosta o nosso amigo Zé Dirceu de se referir quando se refere a esse processo que eu denunciei, que o Fernando Henrique, quando assinou o Consenso de Washington, fez um acordo com o governo e nesse acordo constava não investigarem a saída de uma reserva cambial brasileira em pouco tempo do país pela CC5 e não acusarem o Fernando Henrique mais. Mas as lendas urbanas contam ainda que nos documentos originais da Odebrecht, na Suíça, que o Lula só pediu agora, no dia 9 de julho, tem 106 personalidades do judiciário que receberam dinheiro da Odebrecht. E que isso teria ido para a mão do meu amigo pessoal, Fachin, e o Fachin nunca utilizou isso para nada. E que a Lava Jato utilizou os documentos da Odebrecht, corruptora, na Suíça, contra quem desejou, para viabilizar a desmoralização dos nacionalistas na política. E eu não vou dizer para vocês que não tinha muito ladrão no nosso campo também, não vou a essa hipocrisia que desacredita qualquer declaração que você possa fazer, mas eles utilizaram só contra o pessoal que tinha um sentimento nacional no coração ainda. É a comparação que você citou que eu fiz. O Geisel era um fascistoide. Por que era fascista? Porque era nacionalista. O fascista é autoritário, mas é nacionalista. O nazista é nacionalista também. O Geisel reforçou a Petrobras, a Vale do Rio Doce, criou a Escola de Engenharia do Exército, onde ressurgiu a engenharia no Brasil. Nós não temos um Geisel mais no Exército. São despidos de qualquer sentimento de amor pelo Brasil, de identidade com o povo. É um verdadeiro horror o que está acontecendo. Então, hoje, o que se verifica é que este acordo de ocultação dos ladrões originais, dos ladrões raiz do Brasil, está sendo mantido pelos políticos de todos os partidos neste afã de conseguir apoio para candidaturas à presidência da República. Não vejo o Haddad falar nisso, não vejo o Ciro falar nisso, não vejo o Dino falar nisso. Não falo em nada. Isso é gravíssimo. É o tanquinismo. Algumas concessões simbólicas ao proletariado brasileiro. E a escravização assim, total do trabalhador. Algo que nos salta aos olhos, enquanto jornalistas, é que isso que o senhor traz, eu acompanhei a longa live de 5 horas em que o senhor estava com o delegado Castilho, e assim, essa lista, se ela tem essa força que se acredita ter, como que pode estar ocultada? E também essas relações, né? Isso seria um tsunami político, né? A simples revelação disso teria esse impacto de desmobilizar completamente as articulações que tem no país. Mas não é isso que a gente está vendo. Minha filha, veja bem. E nem vai ver, né? Olha que ela tenha sido entregue ao mentor que morreu, ao Vladimir Aras, que está aí jogando pela direita. Esse Vladimir Aras, Paulo, ele me visitava no gabinete quando era senador, me puxando o saco. E depois eu vi no Intercept que ele e o Dallagnol, em diálogos pelo WhatsApp, me consideravam, a mim e a Gleisi, inimigos que tinham que ser derrotados. Você vê como é que você pode respeitar essas figuras? Se pendurava no meu saco no gabinete e estava tramando a minha derrota com fake news e acusações falsas no Paraná. Eles diziam que o meu governo estava envolvido no escândalo do pedágio e eu era o combatente do pedágio. Quem é que estava envolvido no escândalo? Eu entrei com 30 ou 40 ações contra o pedágio. Você sabe que, por ser uma concessão federal, delegada ao Estado do Paraná, o Ministério Público Federal e o estadual se manifestavam em todas as ações. Eles se manifestaram a favor do roubo e dos concessionários em todas as ações e tentaram me desmoralizar aqui no combate pela legalidade e o fim do roubo que a população do Paraná e a nossa economia estava sofrendo com aquele contrato maldito do pedágio. Então, jogando político, não é o tal do lawfare, é canalice pura e simples, direta, simulação, utilização de dados. E agora, o meu amigo Fachin libera
a Lava Jato de Curitiba de mostrar os documentos de 38 mil pessoas que eles investigavam no Paraná e no Brasil. Você veja bem, você sabe como é que o Fachin se elegeu ministro do Supremo, no plenário? Ele tinha sido uma opção do Lula no primeiro mandato, depois mandou, a CNBB pressionou, o Lula nomeou direito. O Fachin pensava que estava nomeado. Depois desprezaram o Fachin e nomearam o Fux. O Fachin era nosso companheiro aqui do Paraná, Paulo. O Fachin era o defensor de setores do MST altamente produtivos. O Fachin ajudou a criar na Faculdade de Direito um curso de Direito para o pessoal do MST. Católico, progressista, porreta. E eu entrei nessa luta. Em determinado momento, eu tive conhecimento direto de que a Dilma tinha desistido da indicação do Fachin por causa da oposição do René. O nosso deputado de Alagoas, o senador de Alagoas. Então, o que eu fiz? Eu pedi, me deem 15 dias. Eu fiz 10 reuniões na minha casa, tipo jantar, e me reuni com todos os senadores com a presença do Fachin. O meu gabinete se transformou no quartel-general da campanha. Conversei com todo mundo. E, num determinado momento, nós pudemos dizer para o presidente: confirma o Fachin que ele ganha no plenário contra o Renan e esse pessoal que não o deseja. Ganhamos a oposição. E, de repente, o Fachin se transforma completamente. O que eu esperava do Fachin, Paulo? Primeiro, que ele mantivesse a posição dura contra a corrupção. Não quero saber se esses ladrõezinhos que desmoralizam a política são do PCdoB, do PT, do MDB. Ladrão tem que ser combatido. A corrupção tinha que ser combatida antes, tem que ser combatida agora. Mas ele, de repente, se transforma num instrumento de valorização da guerra contra a soberania brasileira. É absolutamente inexplicável essa transformação. Então, confesso não o meu arrependimento, mas o meu erro. Eu patrocinei a eleição do Fachin, porque a história do Fachin no Paraná era uma história de militância progressista e de honradez, absoluta honradez. Eu não sei o que aconteceu com ele mais. Não sei. Eu acho que é uma voz que fala mais alto, né? A ganância, né? A ganância de ser rico, de ter posição social. Mas isso ele já tinha. Ele já era um advogado. Olha, quando eu defendi o Paraná contra a UEGA, que era uma empresa americana que construiu uma usina de gás aqui em Araucária e que estava nos roubando na Petrobras de uma forma fantástica, eu fui com o Fachin para a França, para o Tribunal Arbitral, defender o Estado do Paraná. E nós ganhamos a parada, a tal ponto que esse pessoal encurralado propôs um acordo. Eles queriam 5,5 bilhões e eu comprei a UEGA por 400 milhões. Foi o melhor negócio da história do sistema energético brasileiro. O Fachin estava junto comigo, baita advogado, competentíssimo. E ele não estava nem mais fazendo advocacia, ele estava trabalhando no direito arbitral, estava arbitrando conflitos de empresas e tudo mais. Extraordinariamente bem-sucedido do ponto de vista econômico. O que aconteceu com aquele quadro, que era um irmão nosso aqui no Paraná, que se transforma num defensor da extrema-direita entreguista? Aliás, não é nem da extrema-direita, né? Porque o entreguismo é tudo menos nacional. Não é isso que eu digo. O entreguismo não é a direita, né? É um colonizado. Mas, olha, eu acho que por trás disso está o medo de romper com a institucionalidade. Porque se a gente levar a sério tudo isso que está sobre a mesa, né? E o fato do Lava Jato ter sido armado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que trouxeram a documentação para fazer o Lava Jato, o fato de ter agentes do FBI aqui, aí na tua Curitiba, com os operadores da Lava Jato. Veja, você sabe, Paulo, a dominação é tão grande que você sabe que o a Sérgio gente Moro se foi livrar só rompendo a institucionalidade. Aí eles se borram. Eles têm medo, não querem, porque perdem a boquinha.
Você sabe que o Sérgio Moro foi com o Bolsonaro para os Estados Unidos, na primeira visita do presidente, e levou o presidente a uma visita à CIA, à CIA. E conta uma lenda urbana de Nova York, essas lendas urbanas são terríveis, que quando o Sérgio Moro entrou na sede da CIA, o seu telefone se assessorou automaticamente ao Wi-Fi da CIA. Ou seja, ele era um costumeiro frequentador. Diz a lenda urbana, não eu, jamais diria uma barbaridade dessa, que embora se suporte numa multidão de indícios no dia a dia e no comportamento das figuras. Então, gente, vamos ver se a gente consegue trazer aqui algumas perguntas. A gente está quase... Só complementando essa coisa aí. Por que um Fachin não vai adiante? Né? Não é que ele deixa de ser honesto, como você mesmo falou, mas é medo de romper a institucionalidade. Medo do que pode acontecer depois de rompida a institucionalidade. A história dele nunca foi uma história de medos. Eu simplesmente não entendo. Não é aquela figura que nós sabíamos que não toleraria corrupção de PT, PMDB, PP, de ninguém. Mas jamais pude imaginar o Fachin associado a esses malucos da Lava Jato que tentaram me destruir fazendo acusações falsas. Eles faziam uma live pela manhã, pública, de tarde o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, o Estadão publicava governo do Requião envolvido, as rádios todas multiplicavam e eu não tinha como responder. O Fachin se associar a essa gente é muito difícil de entender, apesar dos nossos cabelos brancos e da nossa experiência de vida. Gente, é isso. Vamos ver se a gente consegue, só trazendo aqui mais um caso aqui, que o senador gosta tanto de contar os causos. Vozes Latinas, parceirão nosso aqui da Diálogos, pergunta: seria possível o senhor contar novamente sobre a situação envolvendo o senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, no voto que acabou dando golpe contra Dilma? Vocês querem me ouvir falando mal da Dilma. Por quê? Eu não acho que isso tenha um interesse para a discussão da nossa economia e da política. A Dilma sempre foi muito inábil no trato das pessoas. E eu não posso criticá-la por isso, porque nisso, o Paulo, ela se parece um pouco comigo. Eu não estou aí segurando acusações, frases, o que eu conheço, para salvaguardar um apoio eleitoral. A Dilma era dura nisso. É das qualidades que se transformaram em defeitos no seu governo, além de ter posto Guedes, Joaquim Levy, aquela barbaridade toda. Numa roda, nas vésperas do impeachment, veja bem, nós montamos uma frente contra o impeachment no Senado. Era uma frente que eu ajudei a coordenar, a Cátia Abreu, o Jacques Wagner, o Lindbergh, a Gleisi, a Lídice da Mata, e nós chegamos no momento a uma contabilidade muito interessante. Nós tínhamos 30 votos contra o impeachment. Caía o impeachment porque não chegava nos 2/3. De repente, e o Lobão, saindo do ministério, assumiu uma posição interessante. O Lobão defendia a Petrobras, achava um absurdo a entrega do petróleo, do pré-sal e tudo isso. Mas, de repente, não mais que de repente, a Dilma, numa roda, chama o filho do Lobão de ladrão. Não sei se sabia alguma coisa, se foi uma brincadeira ou não foi. O Lobão soube, ficou puto da vida e imediatamente os 3 votos do Maranhão contra o impeachment desaparecem. O Lula foi na casa do Lobão à noite. Nós informamos o Lula disso. O Lobão o recebeu com um vinho maravilhoso e disse: olha, pode me pedir tudo, sou seu amigo, mas eu não vou votar pela permanência da mulher que está dizendo que meu filho é desonesto. Quando isso aconteceu, nós tínhamos uma base do governo, que não era uma base ideológica, progressista, nacionalista. Eram alguns parlamentares, por alguma vantagem pessoal nas suas bases eleitorais, estavam votando com a Dilma. Quando eles viram que caiu para 27, com 26 se mantinha o impeachment.
eles disseram o seguinte: se nós ficarmos nessa posição, a Dilma vai ser cassada e nós perdemos o apoio do futuro governo. Daí foram rapidamente assediados, financeira, ideológica, ou com favores pessoais e emendas, e no dia seguinte, dos 30 votos, nós tivemos 21 votos no plenário. Era isso que o companheiro queria saber. Se é o que queria saber, soube agora, mais uma vez. Essa eu não sabia também. Seja capital para o entendimento do que está acontecendo com a soberania do nosso país e com o emprego dos nossos trabalhadores, seu salário e os seus direitos. Isso fica no Tem plano... mais gente querendo saber aqui sobre PT, sobre a questão do PT. Senadora Mariana pergunta: senador, queria saber do senhor se o PT cavou a cova quando começou a se misturar com liberais econômicos como Levi e Meirelles. Bom, isso, na minha opinião, foi a primeira frente ampla. Foi a frente ampla. Eu, por exemplo, fui governador do Paraná 3 vezes. Eu não fiz uma concessão para a fisiologia. Eu não aprovei uma emenda pessoal de parlamentar. Eu montava programas. Os deputados votavam num programa de educação para uma determinada região do Estado. No dia seguinte, eles podiam ir na região e dizer assim: olha, nós aprovamos essa política de educação do governo do Estado. Vamos abrir escola aqui, aqui, aqui. Estava tudo delimitado tecnicamente e faturado, dizendo que estavam trabalhando para a região. Eu nunca cedi. Quem cede uma vez não para de ceder mais. Porque daí, o outro sujeito que não é muito firme do ponto de vista ideológico e administrativo só vai te apoiar se você der igual para ele. Eu acho que o erro principal foi a frente ampla. A frente ampla que admitiu o Meirelles. Qual é a diferença entre o Meirelles e o Guedes? É a mesma diferença entre esse corredor Rubinho Barrichello e o Fittipaldi. Os dois correm a mesma corrida, mas o Fittipaldi anda mais rápido. É a mesma coisa. Um é banco para de o futuro foi escrita pelo Marcos Lisboa, que foi secretário do Tesouro do governo do Lula. Agora, o Lula tem outras qualidades. O Lula se identifica com o trabalho, mas errou na ausência de uma política de industrialização sustentável do Brasil e de politização do país. Contavam com a Globo como apoio do governo. Eu, aqui no Paraná, à época, utilizava a televisão do Estado e cortei todas as verbas de televisões privadas. E me mantive no governo e na mídia com apoio. Eu fui liquidado pelo fake news e pela canalice do Ministério Público do Paraná, que insinuava o meu envolvimento na corrupção e fabricava notícias para a mídia, os grandes jornais brasileiros e os jornais inteiros do Paraná, que eram a oposição. Eu fui liquidado dessa forma. E com a história de que eu estava eleito, que tinha que evitar que o Beto Richa se elegesse, que foi uma jogada inteligente e safada também. Essa mesma técnica usaram aqui para tirar o senador Suplicy. Lula, e eu posso dizer, porque eu pus a minha cara à tapa no impeachment da Dilma, nunca me escondi para dizer o que eu pensava da Ponte para o Futuro, daquela canalice, da quadrilha que se apossou do país. Foi um governo social-democrata tupiniquim, com uma aliança clara com o capital financeiro e a banca. Deu no que deu, foi um erro. Agora ficam dizendo aí, por que o PT não faz autocrítica? Paulo, quem faz autocrítica é o crente no confessionário privado com seu padre para conseguir absolvição. A prática é o critério da verdade. Não precisa fazer autocrítica nenhuma dos erros cometidos o Partido dos Trabalhadores. Tem que, na prática, mudar a posição. Mas não é com essa posição idiota de criticar o Bolsonaro porque se veste mal, porque não sabe escolher um copo de vinho, porque não sabe montar direito a cavalo, porque adota um cachorro e põe o nome do irmão dele, ou sei lá que nome ele pôs, que nós vamos fazer política. O foco principal no Brasil e no mundo é o capital financeiro e a sua tentativa de domínio. A Rússia caiu e acabou o medo do comunismo. O medo do comunismo fabricou a social-democracia na Europa. Voto das mulheres, direitos trabalhistas, votos de minoria, tudo isso cresceu na social-democracia europeia. Cai a União Soviética, acaba o medo e vem a resposta. Precarização do governo, poder para o Banco Central,
precarização do parlamento com financiamento privado de campanhas e precarização do trabalho, destruição dos sindicatos, da aposentadoria pública, aumentando o tempo de trabalho dos operários, diminuindo o salário. Exatamente o contrário, por exemplo, do que fez o Roosevelt no New Deal nos Estados Unidos. Nós estamos numa roubada e precisamos de uma proposta intermediária que resgate o estímulo e a credibilidade do Brasil no trabalho e nas mudanças. Agora, não me venham com essa conversa de oferecer ajuda ao Bolsonaro. O Fernando Henrique dizer que o Bolsonaro tem que ser tolerado. O Rodrigo Maia, insensado e cantado de prosa em verso nos que propõe a Frente Única, vai a Roda Viva e diz que apoiou o impeachment da Dilma e que não vê nenhum crime no Bolsonaro para pôr em votação os pedidos de impeachment. Minha gente, momento Ciro Gomes. Não era o que você queria, Paulo? Vão a puta que pariu. Olha só, aqui só ainda sobre... Ciro Gomes, hein? Rápido, passageiro. Mas o que eu queria saber de você com relação ao Ciro Gomes é se você leu o projeto, o livro dele. O que você achou? Eu achei... Eu não li inteiro ainda. Eu estou com ele na minha mesa aqui. Mas eu acho que é um projeto de associação ao capitalismo liberal. Com qualidades. Eu não desprezaria o projeto, eu não desprezo o Ciro. Eu votei no Ciro na última eleição. Mas o Ciro é o candidato do Rodrigo Maia. Basta para você isso? Para mim, basta. Para mim, basta. E o plano de Lula, agora, como é que é? Volta aí a pergunta. Que ele tem que ser desprezado. O plano de Lula, 18, nacional, uma reforma interessante da política, pode ser o mais viável. Não punha nada. Pode ser o Ciro, o Haddad, o Maranhense lá, o Dino, não tem importância. O que importa é o país. O país ter uma chance. Democracia restabelecida, soberania restabelecida, partidos se organizando. Daí, Paulo Canabrava, filho, eu imagino que fera devia ser o velho Canabrava, né? Conhecendo você agora aqui no debate. Se nós estivermos vivos, nós vamos dizer o que pensamos para um Brasil de verdade, baseado nas experiências que o mundo tem sofrido nas últimas décadas. O Requião, Canabrava é nome de uma serra na Bahia. Era tudo negro, branco, índio, os Canabravas, e meu pai se casou com uma filha de Vênetos. Eu saí com a cara da minha mãe, fazer o quê, né? Você sabe por que eu sou Requião? É. Requião é uma cidade no norte de Portugal, do lado de Freixo de Espada Cinta. Chama-se Requião Vila Nova de Famalicão. Quando a família real veio para o Brasil, fugindo do Napoleão, vieram 26 mil homens, o que à época era homem demais para a burguesia portuguesa. E o Requião que veio para cá acabou no cartório, por iniciativa dele ou do cartorário, adotando o topônimo. Ele não era Requião, ele era Souza. E eu virei Requião. O Requião se transformou numa grande família no Brasil, na Bahia, em Pernambuco, no Sergipe. Tem muito Requião por aí, todos originários em Vila Nova de Famalicão. Então é um topônimo. O teu Canabrava é um topônimo. Gente, olha só, tem muita pergunta aqui, não sei se vamos ter tempo de contemplar, mas vamos tentando. A Lívia pergunta, o que o senhor achou da notícia de que Bolsonaro tentou fechar o STF no último dia 22? Teve a ideia de fechar, né? Ele não chegou a tentar, ele supôs, teve uma ideia. É uma ideia digna do Bolsonaro. O que é que pode sair da cabeça do Bolsonaro? Mas, ao mesmo tempo, ele consegue, com essas façanhas, alguns julgados de alguns ministros, adoçando a vida dos seus filhos, dos meninos. É um jogo. O senhor acha que, dentro desse jogo e dentro do que a gente tem visto já de decisão aí e da possível suspeição de Moro,
No caso do Lula, o senhor acha que também essa ofensiva dos Bolsonaro contra o STF pode acabar beneficiando o ex-presidente? O Moro agora tem o Bolsonaro como adversário, tem o Aras, que sonha num cargo no Supremo Tribunal como adversário, e tem o outro lado do Superior Tribunal de Justiça, como é o nome dele, o Noronha, também como adversário. Eles estão disputando o amor do Bolsonaro. O Moro está ferrado, como diria o Ciro Gomes. Como diria o Ciro Gomes, Paulo. O Moro está fudido e mal pago. Ninguém está preocupado com o país. Né? Ninguém tá Não é minha preocupação. Vamos considerar... a pergunta é muito grande, eu vou ler para não cobrir aqui nosso entrevistado. A Ana Laura pergunta o seguinte: recentemente o nome de Felipe Neto tem tomado um tamanho que ninguém da esquerda tem, inclusive ocupando espaços onde a esquerda não chega. O que o senhor acha o que o senhor acha dele? E a esquerda deve utilizá-lo para a luta? Vou somar essa questão com uma feita pelo Alberto Suassuna, que questiona, a partir da ordem do STF de derrubar perfis que comandam o esquema de fake news, as pessoas continuam usando as redes espalhando mentira. Como acabar com isso de uma vez por todas? Depois de eu ter me confessado aqui, um discípulo da visão econômica do Papa Francisco Bergoglio, eu não posso dizer a vocês que eu, liminarmente, não acredito na conversão do Felipe Neto. Aliás, eu não conheço o Felipe Neto, nunca assisti ao Felipe Neto, e tenho dificuldade para saber quem é esse cara na ordem do dia. Mas eu aplicaria a ele e a todos os outros que dizem que se arrependeram do que fizeram com o Brasil, votando no Bolsonaro, desmoralizando políticas sérias, que se submetesse ao Código Canônico. Primeiro, o arrependimento. Como o crime é público, a confissão tem que ser pública. Em segundo lugar, a confissão. Em terceiro lugar, a penitência. E a penitência tem que ser o afastamento da política por um bom tempo para purgar o erro e o dano que produziram ao país. Só então o perdão. Não vou perdoando essa canalha assim com essa facilidade. Agora, esse Felipe Neto, eu não sei nem o que é. Ele pode tomar ivermectina ou não? É o maior youtuber do Brasil. Ele consegue falar com pessoas que a gente... Ou da hidroxicloroquina. Ou do ozônio, que estão propondo em Itajaí agora. Não sei, mas ele tem sido um crítico muito importante do Bolsonaro nas redes e tem feito denúncias realmente muito importantes com relação a como funciona o gabinete do ódio. Importantes que eu fui prefeito de Curitiba, governador do estado do Paraná por 3 vezes, eu fui senador da República por 2 vezes, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano junto com o espanhol, com o Ramon e Auregui. Eu fui presidente da Comissão Brasileira do Parlasul e eu nunca ouvi falar nesse cara, não sei quem é. Não, ele é um youtuber, é jovem, ele é um jovem que ganha vida fazendo vídeos para a internet, mas ele é o maior youtuber do Brasil, ou seja, ele chega para pessoas que a gente não consegue chegar, juntando todos os veículos de esquerda e somando a Globo, não chega no público que o Felipe Neto chega. E é isso, ele é um jovem... Ele vende o quê? Vende melancia? Não, ele vende conteúdo, não. Ele é um produtor de conteúdo. Dele? Ele tem um canal, bobagem, ele tem fala de videogame, de coisas que são bastante irrelevantes em termos políticos, porém, ele tem aí uma massa gigantesca, imensa de seguidores, e ele começou no Twitter a fazer críticas muito contundentes a Bolsonaro e a denunciar o esquema de fake news e como funciona o algoritmo. Nenhuma crítica ao Guedes, ao liberalismo econômico. Então, enfim. É uma personalidade infiltrada. É um Hulk que pode ou não dar certo com o apoio da Globo. Eu chamaria Felipe Neto, mas aqui vale uma análise muito mais aprofundada sobre isso, que não cabe neste momento, mas eu diria que Felipe Neto é um liberal progressista. Um liberal progressista.
Não, ele é um cara que está a favor aí dos avanços das minorias, que... Bom, mas essa é a canalice. Mas não deixa de ser capitalista. Esse é e o não deixa de ser... que se refugia em barretadas simbólicas para minorias. Mas ele não faz uma crítica ao Guedes. Então ele continua sendo o mesmo sujeito. Agora, se ele está falando mal do Bolsonaro, o problema dele não é comigo, nem com o Paulo, nem com você, com o Bolsonaro. Então, como a gente aqui dizendo, se estivesse criticando a hegemonia geopolítica dos Estados Unidos, esta retomada do capital financeiro depois que a esperança dos povos acabou, e estivesse defendendo o Brasil de alguma maneira. A briga dele com o Bolsonaro é uma frescura. Primeiro, confissão do erro, depois a penitência, depois primeiro o arrependimento, depois a confissão do erro, depois a penitência. Então, eu proponho como penitência para o Felipe Neto o ozônio retal do prefeito de Itajaí e doses sólidas de ivermectina e hidroxicloroquina. Depois converso com ele. Antes, não. O Felipe Neto é gente boa, gente. Vamos dar um voto para o Felipe Neto. A Luana pergunta, por fim, se o caso Banestado tivesse sido desvendado lá atrás, a Lava Jato teria acontecido como aconteceu? Não. Não, porque o caso Banestado é o caso raiz da corrupção no Brasil. Os banqueiros todos estavam envolvidos. Tem dinheiro mandado para o exterior do Ratinho do SBT, tem do pessoal da Globo, tem de todas as televisões, tem de político. Teria cortado pela raiz o troço. Agora, me perdoa mais uma vez. O Felipe Neto tem uma briga privada com o Bolsonaro. Ele não está dizendo que está arrependido com o que estão fazendo com o Brasil. Ele está irritado porque o Bolsonaro bebe vinho tinto em copo de vinho branco. E isto, para mim, não é o suficiente. Então, Seu Paulo, o senhor quer fazer alguma consideração final? Acho que a gente pode ir encaminhando. Agora, veja bem, submetido ao Código Canônico, eu posso até pensar em perdoá-lo. Antes, não. Tenho uma observação, sim, aqui ele, por 2 vezes, o Requião mencionou o Papa Francisco. Um acontecimento insólito, nós temos um companheiro montoneiro no Vaticano, né? E que está promovendo, nesse momento, reunião aí com intelectuais do mundo inteiro, né, para repensar a economia. Inclusive, nós temos alguns companheiros aqui da Diálogos do Sul que estão nesse projeto da economia de Francisco, né? Vão reunir lá em Assis para ver se consegue formular um projeto que rompa com a ditadura do pensamento único imposta pelo capital financeiro. Então, vamos terminar isso, né, com um voto de esperança, né, de que, pelo menos, se abram portas aí, através do Papa Francisco e esses economistas que estão questionando essa hegemonia do capital financeiro, né, que isso abra portas para o nosso futuro, né? Paulo, eu, com 80 anos, vivi muito a política latino-americana. Eu estive no Equador, na Argentina, no Uruguai. Participei, como estudante, de todos esses movimentos latino-americanos. Eu conheci, não pessoalmente, mas estando presente na Argentina, o Francisco Bergoglio, arcebispo, como um peronista de direita. Ele era um sujeito que tinha uma grande identidade com os pobres. Ele andava de ônibus, visitava as favelas, mesmo como arcebispo. E quando ele era um adversário da Cristina Kirchner e do peronismo, ele era de direita. Quando ele se transformou no Papa, ele mudou completamente.
Ele assumiu a importância do cargo, a realidade do cargo no mundo e se transformou num sujeito progressista. Ele é talvez o único grande líder do mundo hoje que combata de cara aberta o capitalismo financeiro, a financiarização do capitalismo, o poder dessa gente, o poder do mamão bíblico. Então eu fico pensando, a nossa coordenadora disse que o menino lá é um sujeito bom. Eu fico imaginando se nós orássemos aqui, nós três, para que o tal do youtuber, tão fiel às suas convicções, tivesse um estalo como o do Padre Vieira. E, de repente, a não ser de um youtuber para dizer besteira para criança, se transformasse numa pessoa capaz de se manifestar por identidade própria a favor do trabalhador brasileiro, do país, da nossa soberania, da nossa dignidade no processo civilizatório que estava sendo conquistada e foi interrompida. É um estalo igual do Padre Vieira para esse menino. Agora, enquanto ele não está lá, momento Ciro Gomes para ele. Muito obrigado, Roberto Requião. Seja bem-vindo ao nosso time. Quero você aqui como colaborador da Diálogos. Um abraço a vocês. Eu que agradeço. O Nildo que me pôs em contato com você. O Nildo é um companheiro velho. Nós nos conhecemos na ocasião em que eu, governador do Paraná, promovi um seminário internacional aqui em Curitiba para discutir a crise da economia de 2007 e 2009. Veio gente do mundo inteiro. Trouxemos economistas da Rússia, dos Estados Unidos, da França. E o Nildo, por indicação do Carlos Lessa, que faleceu, foi um dos convidados. Desde então, eu mantenho algum contato com ele. Também o Nildo é iconoclata. Ele diz o que pensa, não pede licença para ninguém, está se afirmando nessa discussão política. Da mesma forma que eu espero estar fazendo, com acertos e com erros. Não estou acima de críticas, nem tenho certeza de todas as posições que eu tomo, mas tento me inspirar com o que aconteceu no mundo, nesse momento que nós precisamos de um projeto nacional. Valeu, Paulo. Valeu. Marcão, Londrina, Requião é nacional. Antigamente diziam que eu era comunista, agora eu sou nacionalista. Eu não sei se é uma evolução ou uma involução, esse processo todo. Bom, muito bem, senador, agradecemos muito. Um grande abraço virtual. Como é o nome do menino do YouTube que eu esqueci? Felipe Neto. Felipe, dá um abração e um beijo nele. Infelizmente não tenho contato, mas seria bastante útil tê-lo. Bom, é isso. Vocês estão vendo. Essa semana levei um tombo aqui, quebrei um dente lateral. Oh. Posso ir ao dentista e colocar uma coroa. Mas com o coronavírus contaminando todo mundo, eu vou ficar sem dente até o dia do fim ou da vacina do Covid-19. Eu também estou fazendo uma troca de dentes aqui. Um abração. Um abração. Vamos continuar a luta. Pelo menos estamos, continua. Acredito, despertando a consciência e nos submetendo de cara aberta à crítica das posições que nós tomamos. Um abração. Espera um pouquinho, nós vamos fechar para o público. Fica um pouquinho ainda aí, por favor. Gente, então...